Oi, empresário e empresária júnior. Muito prazer. Eu me chamo Ana Beatriz e em 2020 eu estou como presidente executiva da Brasil Júnior. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, que já havia declarado que a Covid-19 era uma emergência de saúde pública internacional, caracterizou o novo coronavírus como uma pandemia. Com os crescentes números de infectados e vítimas fatais, nós buscamos, como Brasil Júnior, desde então perceber a situação com a delicadeza e atenção que o momento merece. Nós entendemos e reconhecemos que a pandemia já gerou consequências imensuráveis, sobretudo quando olhamos para as vidas que se foram e tantas outras que estão sendo impactadas todos os dias. Na coleta de percepção realizada pela Brasil Júnior com os empresários e empresárias juniores, nós conseguimos entender e reconhecer os mais diversos sentimentos compartilhados pelos empresários juniores de todo o país. Nós entendemos que a preocupação é o mais vivo entre eles e também como está o cenário dentro das mais de 1.100 empresas juniores do país. Nós também estamos preocupados. Enquanto organização que defende a juventude, a educação e o empreendedorismo, nós visualizamos que o futuro é incerto em diferentes áreas da sociedade. Isso gera uma inquietude em todos nós, quanto empresários juniores e como brasileiros. Apesar das diferentes realidades que cada um de nós vivemos, que são tão reais e tão importantes, precisamos reconhecer aquilo que nos une e nos fortalece, nosso propósito enquanto Movimento Empresa Júnior. Não vivemos hoje o que nós sonhamos para o Brasil em 2020. Entretanto, é nesse cenário que conseguimos entender com mais clareza como que o MED pode ser resposta para o nosso país. Em paralelo, em nossas buscas por compreender esse momento complexo, recorremos aos dados e fatos que nos fazem analisar de forma mais fiel as mudanças e evoluções no cenário. Em constante contato com o mercado e a análise das principais recomendações e boas práticas adotadas, nós recomendamos que os empresários e empresárias juniores de todo o país, que se pudessem ficar em casa, que ficassem. Entender quais direcionamentos e conteúdos nós poderíamos fornecer para auxiliar nessa adaptação. Nós seguimos buscando respostas sobre como cuidar da saúde psicológica dos empresários juniores, que sentimentos nós podemos auxiliar e despertar ou minimizar na rede e como continuar e fortalecer a conexão de toda a rede, entendendo que mais do que nunca, esse vai ser o nosso principal e grande diferencial. Com clareza dos nossos principais stakeholders, nós partimos em busca de respostas. Hoje, a Brasil Júnior escala produtos de suporte às federações e aos núcleos da rede, reunindo-se semanalmente de forma virtual com as lideranças do Movimento Empresa Júnior Nacional, para assim construir nossos próximos passos enquanto movimento. Nesses 2 meses, estamos realizando imersões virtuais com as 27 federações, evoluindo, gerando referências de trabalho e dando apoio a essas instâncias, entendendo que o trabalho em rede nos levará mais longe. Há 1 mês, a plataforma EJs no Remoto busca apoiar o trabalho das empresas juniores. E o projeto Apollo, que será lançado pela Brasil Júnior nos próximos dias, irá direcionar a evolução do modelo de negócio das empresas juniores do país. Olhamos diretamente para o mercado e cada um dos seus setores, compreendendo os impactos na economia do país e, principalmente, como que isso reflete as mudanças nas diversas realidades das famílias brasileiras. Assim, buscamos formas de como o Movimento Empresa Júnior poderia fortalecer a sua responsabilidade com o Brasil e colocar em prática tudo aquilo que nós temos o privilégio de receber das mais de 215 universidades públicas e particulares nas quais fazemos parte. Assim, investimos no desafio de inovação aberta do Covid-19, estimulando a conexão de diferentes técnicas e conhecimentos para ajudar governos a diminuir ou mitigar os efeitos da crise. Entendemos rapidamente a necessidade de ser apoio ao pequeno empreendedor e auxiliar na busca de respostas. Passamos então a construir o Contrate MJ Unidos pelo Brasil, chamando para a ação também os doadores que se sentem responsabilizados pela educação empreendedora de centenas de universitários de todo o Brasil e que também querem auxiliar o mercado e os mais de 21 milhões de empregos gerados a serem menos impactados pela crise. Conversamos com o Ministério da Economia, com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e com diversas organizações, como Sebrae e Senai, para entender quais medidas estavam sendo tomadas e como poderíamos trabalhar juntos em busca de melhores soluções. Estamos fortalecendo a nossa representatividade e responsabilidade no Conselho Nacional da Juventude, através do Comitê de Crise, instituído em caráter temporário para junto do Ministério da Saúde, da Associação Nacional de Médicos e Residentes,
da Renovation e do Instituto Verter buscar ações que contribuam com o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia. Em paralelo a tudo isso e fortalecendo nosso compromisso com o nosso time, estamos numa constante adaptação do trabalho da Brasil Júnior, mudando as perguntas para fornecer as melhores respostas para a rede. Com uma escolha pessoal de cada membro e com o apoio da Brasil Júnior, parte do time presencial precisou voltar para suas casas. E hoje, com um time distribuído por todo o Brasil e com parte ainda aqui na Casa BJ, estamos diariamente adaptando nossa estratégia de produtos para entregar nosso melhor para todas as partes interessadas. Com o Comitê de Crises da Brasil Júnior, podemos ter acesso e contato com ex-diretores e diretoras da organização para unir conhecimento do movimento e a vivência de mercado para juntos entendermos ainda mais os próximos direcionamentos para o movimento Empresa Júnior. Temos clarezas que formamos, por meio da vivência empresarial, os empreendedores comprometidos e capazes de mudar o Brasil. Nossa missão ainda é a mesma. Enquanto rede, temos a responsabilidade de fornecer ao movimento Empresa Júnior a construção do futuro que sempre sonhamos. Hoje, vivemos uma realidade que nos pede escolhas diferentes das que fizemos para esse ciclo do pé da rede. O crescimento do movimento Empresa Júnior é fundamental para a formação das futuras gerações, mas é também um reflexo da realidade vivida pelo nosso país. Assim, a revisão da previsão de crescimento para 2020 torna-se inevitável. O reajuste das metas das empresas juniores e a expansão do movimento passam a ser também um tema de estudos, análises e discussões da Brasil Júnior e do Conselho BJ, formando por representantes de todas as federações. Em razão do futuro incerto, estamos trabalhando fortemente com dados e análises para realizar as mudanças da forma mais justa, ágil e coerente a tudo que sempre acreditamos e ao que nos trouxe até aqui. Nunca fomos tão grandes e precisamos agora sermos também mais fortes do que nunca. Nosso primeiro compromisso é com o nosso país. Isso nos faz entender que o cenário é sim incerto e adverso, mas precisamos nos fortalecer e nos colocamos também como parte das soluções. Encontrar as respostas é o próximo passo. É um caminho difícil, mas que faz parte da construção de um Brasil mais empreendedor. Por fim, empresários e empresárias juniores, seguimos juntos!